Olá, Ana. Boa noite. Fala, Juliano. Boa noite, meu guerreiro. Fala, gente. Eu tô esperando a Fernanda, minha parceira hoje. Bons tê-los aqui conosco. Grande Douglas. Firme, firme e forte. Maravilha. Ana, Douglas, Juliano. Hoje o tema é sobre aliar a inteligência emocional à liderança. E seja a sua liderança, que é a autoliderança. Essa live não é só para quem é gestor ou gestora, certo? Deixando muito claro aqui, porque a gente está vivendo um momento atípico, jamais visto na história da humanidade, e que nesse ponto a gente vai falar muito sobre inteligência emocional aliado à liderança, a sua liderança, se você tem um negócio, como que você está agindo hoje nesse cenário no qual você está trabalhando home office, se você está com ansiedade, depressão, mas não é necessariamente isso. O que é inteligência emocional? Legal? Célia, boa noite, minha amiga. A Fernanda acabou de se conectar, e aí eu tô só aguardando ela entrar para a gente iniciar. Legal? Às 18h18 nós começamos. Vamos dar um tempinho. Fê, me chama. E aí eu já coloco aqui pra gente dividir. Eu tô falando pro pessoal aqui, dando uma pincelada um pouco do que a gente vai falar sobre a parte de inteligência emocional aliada à liderança. Então, vocês fiquem aí. Boa noite, Celinha. Maravilha. Eu tô falando aqui, pessoal, num lugar, tá com reflexo aqui de trás do escritório, mas não tem ninguém, tá tranquilo. Vou até mostrar pra vocês, ó, vocês que estão aí merecem, né? Olha que beleza, olha que maravilha, hein? Eu posso até fazer assim, ó. Fazer a live daqui ou fazer a live do outro lado. Fala, Anderson, tudo bem? Joia? Olha que beleza, hein? Belo cenário? É isso aí, tá tranquilo. Chamou, Fê, mas não aparece. Deixa eu ver aqui. Ah, maravilha. Fala, gente. Fala, Anderson, fala, Gui. Entrando aí. Então hoje, pessoal, vou fixar o tema aqui, tá bom? Que a gente colocou, ó. Vamos lá, deixa eu visualizar. Tô te colocando de novo, Fê. Vamos nessa. Conversa, galera. Fica aí que a gente já vai começar, legal? Inteligência emocional e a gestão da própria liderança. Fala, Fabiano. Da autoliderança e a liderança dos outros. Vou fixar aqui e a gente já começa. Fê, tá com algum problema aí que não tô conseguindo te colocar, hein? Ó, mais uma vez, tá? Tô te adicionando, aguardando. Bom, galera, o seguinte. Não tá indo. Tá com algum probleminha aí, Fê. Bom, galera, seguinte. Boa noite, Camila. Oi, Fabiano. Hoje a gente vai falar sobre a inteligência emocional. E aí, para a gente começar a fazer um aquecimento, fala aí para mim, galera, manda para 2 ou 3 pessoas, é crucial, tá? Manda para 2 ou 3 pessoas essa live, que a gente vai entregar muito conteúdo bacana. Para começar, você sabe o que é inteligência emocional? Diz em poucas palavras aí, se você sabe o que é inteligência emocional. Eu quero ver a interação de vocês. Por quê? A inteligência emocional, ela surgiu muito forte a partir de 1995 com o livro Inteligência Emocional do Daniel Goleman, que foi um best-seller, vendeu mais de 5 milhões de cópias em todo o mundo, e daí para frente toda a parte de inteligência emocional mudou bastante, tá? Deixa eu ver de novo a Fê aqui para aceitar, vamos lá. Adicionei você de novo, Fê.
Easy Coach, que ela vai fazer junto comigo. Então, já para começar aqui aquecendo, galera, você sabe o que é inteligência emocional? Fazer a... Vamos lá? Aê, muito bem! A inteligência emocional é o que a gente está trabalhando. É aqui todo um jogo de cintura para fazer você entrar na live de qualquer jeito. Eu já aceitei várias vezes. Tô dando boa noite pro pessoal e já estava começando aqui até dar Inteligência emocional é não desistir. é ser persistente na queda, galera. Isso aí, ó, Elisângela e Edmo entraram. Sejam Estamos com bem-vindos. pessoas, sejam muito bem-vindos, Fê, também muito bem-vinda aí ao espaço. A gente vai falar de um tema muito bacana, que é inteligência emocional. Então, eu comecei aqui dando a introdução, né? Que, ó, eu pedi para a galera colocar, a Ana colocou aí, que é diferente da intelectual. Exatamente. Hoje, pessoal, ele é uma das habilidades, é dos comportamentos, que a gente fala de soft skills, mais requisitados no ambiente de trabalho. Seja você dono de empresa, seja você empreendedor ou CLT dentro de uma empresa na qual você também tem as competências técnicas. No entanto, ela é muito próximo da questão da inteligência emocional, das suas competências de relacionamento pessoal, das suas competências de empatia, de comunicação, de ser mão na massa. Tudo isso é comportamento, é a sua postura perante o dia a dia de trabalho que você tem, certo? O Juliano colocou aí, ó, controle das suas emoções em meio a estresse e situações que nos tiram do conforto. Cara, fantástico, fantástico. O Anderson é meu coach preferido, muito obrigado, gratidão. Mas o Juliano colocou uma coisa muito bacana. O que acontece, galera? O que é emoção? Emoção você sabe que você sente raiva, que você sente alegria, que você sente tristeza, que você tem momentos, né, de picos e vales, que eu costumo falar de emoção. E é um estado. A inteligência emocional, ela fala muito mais do seu comportamento, vai na linha do que o Juliano comentou, perante as situações de estresse e como que você gere a sua emoção. Deixa aqui no meio. Então é o seguinte, se eu falar para você, olha, eu pegar um martelinho e bater no seu joelho, você vai bater, vai levantar o joelho, vai falar, poxa, eu senti algo, senti uma emoção, senti dor, né? Senti algo e que isso tem a ver com emoção. Mas eu quero te levar a pensar sobre uma situação. E pensa, e saia agora, fecha o olho rapidamente, pensa numa situação que você está no mar do Caribe, num sol, uma delícia, todo mundo em casa, né, nesse período e em quarentena, mas pensa que você está no mar do Caribe, um dia gostoso, quente, areia branca, mar azulzinho, ondas, um calor, uma delícia. E aí você resolve ir para o mar para dar um mergulho no mar. E aí você entra no mar, dá um mergulho, está se banhando. E de repente, a poucos metros você visualiza um tubarão. Qual é a sua reação? Como você se sentiria vendo um tubarão à sua frente? Você começa a sentir as seguintes situações. A sua pupila lá dilata. Você tem um estado hiperfocado. O seu estômago para de produzir ácido. O intestino ele para de peristaltar, que é fazer todo o movimento, né, do alimento que está lá. A bexiga fica cheia, você solta, e aí aquela expressão do me caguei de medo, me mijei de medo, que todo mundo conhece. E aí por quê? Porque coordena o envio do sangue para os grandes músculos. Dá aquele frio na barriga, o rosto fica pálido, você perde o sangue no rosto porque ele redistribui para os grandes músculos, então o cérebro ele ordena que as glândulas do corpo produzam cortisol, você está numa situação de estresse, de perigo, a adrenalina, para você ter aquela frequência cardíaca mais intensa, e você fica hiperfocado. Aquilo para você dentro do mar, com o tubarão à sua frente, cara, questão de segundos. É coisa que acontece assim, ó, em questão de segundos. E tudo isso acontece. Então, eu vou dizer que essa aqui foi uma referência do Pedro Calabres, do Neurovox, um neurocientista, e ele coloca muito bem, né? Fê conhece também, ele coloca muito bem essa situação. Então, eu estou
usando aqui como licença poética, mas sim um vídeo que eu estudei, um cara que eu admiro muito, e ele explica que se você entendeu o que significa, o que tudo isso representa perante um tubarão, se você entendeu tudo que eu falei, agora você sabe o que é emoção. É ou não é, Fê? Exatamente, show de bola. Deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Fernanda Silva, eu sou coach de carreira empresarial. E o que o Thiago falou é tão importante. As pesquisas importantes mostram que 85% do sucesso financeiro de uma pessoa está ligado à capacidade que essa pessoa tem de se relacionar. Ou seja, 15% são as suas habilidades técnicas. Só para vocês entenderem o porquê que o que a gente vai passar hoje é importante para você. Eu trabalhei em RH há muito tempo e, assim, grande parte das pessoas, elas são demitidas pelo comportamento. Mais de 87% das pessoas. Por quê? Porque questões técnicas, né, Thiago? A gente consegue trabalhar. Você foi gestor muito tempo. Quando um liderado seu não tem um comportamento adequado, a gente consegue dar treinamento, a gente consegue identificar o gap. Agora, comportamento é muito mais complicado. E é aí onde a inteligência emocional faz uma diferença gigantesca. Tem uma frase que eu gosto muito, Ti, que acho que vem muito de encontro ao que a gente vai falar. As pessoas não se demitem das empresas, as pessoas se demitem de seus líderes. Uhum. Total sentido, Fê. E muito na linha do seguinte: são líderes diretos, são os líderes que são gestores dos líderes também, porque isso pode acontecer. Você admira o seu gestor, no entanto, você tem gestores acima, ou uma camada na qual você não consegue trabalhar, né? Então, importante que essa conexão, essa sintonia seja feita de um lado para o outro, né? Nós falávamos aqui, a gente faz um alinhamento antes da live, e essa questão de como que nós vivenciamos isso na empresa, né? Então, para quem está aqui na live e também não me conhece, acho que boa parte aqui que entrou são pessoas que já me conhecem. Eu tenho 15 anos de experiência na área de tecnologia da informação, que hoje é conhecida como tecnologia digital também. Passei 8 anos e meio na Natura, num cargo de coordenação, na qual eu coordenava praticamente 15 pessoas, entre diretos e indiretos, e passava por muita parte de resiliência, de contraprova, de ter inteligência emocional, de acionamento na madrugada. Então aqui, galera, não é falar e ficar com, como eu falo, ter papo groselha. É colocar mesmo na linha de frente o que a gente já passou, o que nós vivenciamos e o que isso está relacionado com o tema. Para trazer para vocês coisas que realmente dê exemplo e que coloquem no cotidiano do dia a dia de vocês. Então, coloca aí, se vocês quiserem interagir com a gente, pontos que vocês esperam que a gente aborde aqui, certo? E se tiver legal, no coração. Coloca pra gente também se você já se demitiu de um chefe. Se você já quis se demitir de um chefe, se você já passou por uma pessoa que gritava, que te ameaçava, que, enfim, que te assediava de alguma forma, e como é que é essa experiência? Porque a gente vai falar para vocês os 10 passos de como você liderar com inteligência emocional. Só que a gente vive muito o outro lado, né, Thiago? Você foi numa empresa incrível, maravilhosa, uma referência, mas mesmo as grandes empresas, elas também sofrem esse tipo de problema, de ter pessoas que não estão preparadas para a gestão. E às vezes também tem o contrário, você como líder, como lidar com um funcionário, um colaborador seu que não tem inteligência emocional. E aí você tem que ter pelos dois. Exatamente. Esse do inteligência emocional, que a gente vai antes da gente entrar nos 10 passos, e aí é legal vocês estarem com papel e caneta ou um bloquinho, que seja para poder anotar, é o seguinte, é você entender os processos emocionais, como que você faz essa autogestão, né, em cima do seu perfil comportamental, porque tem pessoas que são mais introvertidas, outras são mais extrovertidas. Você sabe o seu estilo, você entende o seu estilo, entende o estilo de como que você trabalha com as pessoas, para as pessoas, porque o líder ele serve os outros. A partir do momento que você se torna como servir os outros, aí você está preparado para ser líder. E outra, é a autoliderança, pessoal. Como que você faz essa gestão também emocional? Por quê? A gente está falando hoje de um cenário que você tem que ter inteligência emocional.
No caso, eu tenho duas crianças em casa. Como que você faz os combinados com as crianças? Você faz o combinado com a esposa ou com o maridão? Você fala o seguinte, olha, eu estou aqui, mas eu estou trabalhando. Se você precisar de mim, eu estou em período de trabalho. Como é que a gente faz os combinados? A inteligência emocional num contexto hoje que muita gente não vive. Quando a gente fala de trabalho remoto, uma vez ou outra na semana. Agora não, são todos os dias, né? Exceto alguma situação, como eu estou no escritório, repito, usando máscara, com todo cuidado, isolado, porque aqui não tem tumulto de pessoas, mas é uma situação que a gente está vivenciando agora, né, Fê? O Juliano colocou aqui, ó, uma experiência dele. Sim, eu estava em um projeto onde o líder técnico, como ele tinha contato com o diretor de TI, ele ficava ameaçando as pessoas por causa da amizade dele. Como melhorar a comunicação através da inteligência emocional? A gente vai falar sobre tudo isso. Aí o Legal. Juliano continuou ali também, ó. O cara era super difícil, fui contratado justamente para fazer a medição entre a equipe e o cara, porque ninguém gostava de tratar com esse líder. Gente, e isso acontece sempre, Olha, infelizmente. é uma situação, o Juliano comentou aqui, ó, o Nando colocou como melhorar a comunicação através da inteligência emocional. De fato, é você ser claro com outra pessoa, é trabalhar o seu lado comunicador. A Estúdio Vé Verônica falou que é muito interessante a live. O Alberto Luz, Nando e Pete. É o Alberto, grande Alberto, Pertinho, sabia? de Pertinho, coração. Gente, adora coração. muitos corações. E o Fabiano colocou, olha, tive um chefe que gritava na frente de todo mundo, inclusive na frente do cliente, mas comigo ele não era tão agressivo porque eu só falava o necessário. E muitas vezes, Fabiano, talvez porque você era um cara imprescindível, falava o necessário, pontuava e não dava margem também para ele reclamar. Porque há uma frase que fala, olha, elogie na frente dos outros e puxe a orelha atrás, sempre de forma isolada. Elogie em público, e chame a atenção no particular. Então, o chefe, galera, e aí o chefe ruim, ó, o chefe é aquele que dá chicotada. O chefe é aquele que lidera pela imposição, lidera pelo medo, ou lidera porque ele é amigo próximo do diretor, ou seja, Amigo do do cara, rei. né? Amigo do rei. Amigo do rei. E aí é ruim esse cenário, né? O Anderson colocou aqui, ó, o chefe ruim me fez fazer 2 trabalhos de conclusão de curso na linha de comportamento de lideranças. Tive, aí ele deve ter, aí Mas complementa. parabéns, você usou uma oportunidade. E esse é um ponto que a gente vai falar também. Oportunidade. Às vezes aquilo que te faz mal, se você mudar o teu olhar sobre aquilo, que não é fácil, por isso que a gente vai falar de inteligência emocional, traz uma oportunidade de você ter mais conhecimento, de você ter crescimento, se você não comprar para si, né, Tiago? Essa porque o problema é do outro, ele e acaba vindo pra gente. E aí eu preciso ter inteligência emocional, por isso que a live ela tem o nome de liderança, mas é muito a liderança, a autoliderança é você liderar você mesmo, que inclui eu não comprar a briga do outro, eu não comprar o problema que é do outro. Porque a gente, quando tem essa relação entre funcionário e empregado, isso vai ser muito comum. Eu não tenho controle sobre a ação do outro, né, Thiago? Exatamente. Por isso que, assim, o que a Fernanda comentou, você não tem controle sobre a ação do outro, você tem a sua. A inteligência emocional ele faz que a partir do seu autocontrole, você consegue gerir, de certa forma, praticando a empatia, o controle do outro. Então, quando a gente vamos fazer essa pincelada geral, porque a gente quer que vocês participem para a gente passar depois para os 10 passos, não ficar algo mecânico, mais um bate-papo, é que você treine antes, que você costume comprar, entre aspas, a base, que é o seguinte, você vai fazer uma apresentação, ou que você não está sendo tão claro na comunicação, por quê? Quando você vai para a mesma linha, vamos dizer que a gente está falando de analista. Você vai entrar num detalhe que você não vai chegar no diretor e vai falar a mesma coisa. O tempo do diretor, a hora do diretor é muito mais cara do que o analista. Então ele vai falar assim, está resolvido?
Tá. Tem algum ponto de atenção? Está. Tem. Qual é a data? Esse vai ser o diretor. O analista é qual é a situação, o que, que você fez para resolver, você precisa de ajuda, enfim, é outra conversa. Então, isso é importante que a gente balize a comunicação, não sendo nós mesmos, sem perder a nossa essência, mas olhando para o nível hierárquico e também o quanto é precioso o tempo das pessoas e de que maneira, né, que você coloca isso para que fique claro para o outro e que não fique uma situação em que você se enrole na hora de você passar e comunicar algum ponto importante. Então a inteligência emocional também vai para você não se cagar de medo, que nem eu falei, né? Ou como eu falei, quem pegou no começo aqui viu o que significa emoção. É você mergulhar com um tubarão e você passar por todas aquelas situações, né? De adrenalina, cortisol, as pupilas dilatam, o intestino para de peristaltar, você fica pálido e aí você se paralisa. Então, é a gestão da sua própria emoção. Isso é importante, né, Fê? O Alves falou aqui uma coisa importante também. Tive que trabalhar muito a autoestima para voltar a acreditar no meu potencial. E logo abaixo falaram aqui também com relação a conhecer as suas forças. Inteligência emocional, gente, é exatamente esse conhecimento sobre quem você é. É exatamente isso que vocês passaram aí. Quando eu me conheço, quando eu conheço as minhas forças, quando eu me permito saber quem eu sou, o outro perde o poder sobre mim. Então, a primeira parte da inteligência emocional aí, vocês já estão de parabéns, Alves, que bom, eu espero que você tenha superado, que você enxergue o seu valor. E esse é o caminho, é você entender quais são as forças. Eu acho que seria dos pilares que sustenta a inteligência emocional de qualquer pessoa. É você saber quem você é, certo, Tia? É você saber onde você é bom, onde você não é. A comunicação que o Tiago falou é importante. A gente tenta impor ao outro a nossa maneira de ser. E eu e o Thiago, a gente é bem diferente. Eu sou muito mais incisiva, eu sou muito mais direta. O Thiago, ele já é mais doce, ele já é mais delicado. Então, a gente faz um balé entre eu e ele para a gente conseguir passar para vocês uma informação bacana, que seja assertiva e que consiga chegar em pessoas diferentes com comunicação diferente. Então, é o que ele falou. Às vezes, eu sou uma pessoa que é muito direta, mas aí eu vou falar com uma pessoa que é mais tranquila. Eu tenho que ir no ritmo dela. Inteligência emocional é eu entender que não é só da minha forma, né, Ti? Ou se é a pessoa lá que é o diretor, que, ó, fala aí. E eu gosto muito de explicar detalhes. Só que eu sei que aquela pessoa é acelerada. Então eu vou pensar, deixa eu me colocar no lugar dela, o que de essencial eu tenho que passar? Isso já vai ajudar muito na tua relação com qualquer pessoa, chefe, abaixo, enfim. Perfeito, Fê, perfeito. E é isso, quanto mais você se conhece, mais você consegue abranger esse seu lado de comunicação, né? Porque tá intrínseco isso. Então, imagina você falando com uma pessoa explosiva, você é um cara mais calmo. Tem esses perfis opostos. A Fê, eu tive que dar uma sintonizada nesse sentido, né, Fê? Porque eu também sou um cara direto quando necessário. Eu sou um cara dentro, né, de algum ambiente de trabalho, eu tenho que ser mais objetivo em muitas situações. Mas aqui a gente vai navegando e vai sentindo isso em cima do público, né? Como a gente vai pegando e surfando essa onda. Então, galera, a gente falou isso. Isso tem relação com o perfil comportamental, tá? Quando a gente fala de um perfil analítico, né, um cara que é mais analista, ele tem que tomar cuidado para não ser uma pessoa que divaga e que fala demais no detalhe. O cara que é objetivo, que é muito incisivo, ele pode ser direto e a pessoa fala, não, peraí, eu preciso entender esse detalhe. Então, esse é um acomodar de toda a situação, de uma coisa que é muito relacional, a parte interpessoal, tá? E eu não me ofender às vezes também, entender que às vezes aquele cara que é mais executor, mais dominante, ele é muito direto. Não levar isso para o pessoal. Falando de inteligência emocional é entender que ele é assim. Não significa que ele não gosta de você, não significa que ele é mal educado, né? Às vezes passa a ideia de frio quando a gente é muito acelerar, e não é. Como também, para gente, para o povo acelerado, também não significa que aquela pessoa que é mais tranquila,
que tem um ritmo diferente do seu, que ela é menos inteligente, menos capaz, que ela faça alguma coisa, às vezes, muitas das vezes, né, até com muito mais qualidade, porque ela é mais detalhista, porque ela presta mais atenção. E essa é a magia. Quando você começa a se colocar no lugar do outro e questionar, falar, nossa, será que é só o meu jeito que é o certo? Você já está começando a caminhar para se tornar uma pessoa mais inteligente emocionalmente. Eu gosto de falar que inteligência emocional é isso, é colocar a inteligência na sua emoção. É não ser vítima e estar nas mãos da sua emoção. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, quando a gente fala, né, o Fabiano fala, às vezes eu travo em reunião e tal. A melhor maneira é você, realmente, voltando naquilo que eu estava falando, ensaiar isso com uma outra pessoa, da sua confiança, que você sente tranquilidade, para depois você fazer essa reunião de fato para valer, com maestria, com muito mais segurança. Tá? Ou mesmo se você não tiver alguém, você ensaiar esse discurso sozinho e em cima de um tempo que você tenha já controlado. O que é importante é que uma das coisas que a gente vai passar aqui, e tem uma lista, ela diminui a ansiedade e o estresse, se você tem esse balizador, né? Você tem menos discussões em seus relacionamentos, tanto familiares quanto profissionais, porque a gente está falando de um lado profissional, mas isso eu vejo que para o lado família, para o lado pessoal, se leva diretamente. É claro que o ambiente em si é um ambiente mais nervoso, que é empresarial da sua empresa, onde você tem carreira, etc. E o de casa é o mais relaxado, é o mais tranquilo. Mas, se um dá porrada aqui e você vai lá e dá porrada, tem um estresse, e aí dá choque para todo lado. Então tem que sempre ter alguém com um nível um pouco mais tranquilo, de autoconhecimento, para falar, cara, precisa fazer dessa forma, vamos entender. Numa situação de estresse, que eu tive que resolver várias vezes dentro da empresa, era de madrugada, acordar as pessoas, ou mesmo falar o seguinte, cara, passar uma semana sem o sistema no ar. Aconteceu. E a empresa, uma semana sem o sistema no ar, porque a gente teve um problema que crashou o disco de backup. Essa é uma situação que o backup não funcionou, a gente não teve como recorrer, perdemos dados. E aí, como é que eu tive que fazer? Foi uma situação altamente crítica. Nós ficamos com um time praticamente da consultoria em praticamente 10 pessoas. O Fabiano está aqui e não me deixa mentir, porque ele trabalhou comigo lá como consultor e é um baita parceiro. E nós fizemos as pessoas trabalharem e nós também tivemos que virar madrugadas para voltar o sistema no ar. Enquanto isso, a área não enxergava os dados de forecast, de planejamento, para faturamento, para lucro, que são os ciclos, e os ciclos a cada 21 dias. Ou seja, foi uma situação de baita estresse, eu tive que ter inteligência emocional para falar com o vice-presidente, coisa que não era comum, eu estar falando, eu tinha o vice-presidente dentro da sala, para poder me portar e passar segurança para o meu diretor, na época, para ele também ter ciência de tudo que a gente estava fazendo e se virando lá. Então, a inteligência emocional, ela vai do 0 ao 100 e vai muito rápido, né? Essa questão de você ser colocado à prova, certo? Vamos começar com os 10 passos? Quem está com a gente ficou até agora, a gente pode começar a falar, certo? Caneta e papel na mão, gente! Passa os 10 passos e aí eu vou batendo contigo as informações. Eu só queria parabenizar aqui essa informação aqui, que eu achei muito top do Juliano. A tecnologia é uma bênção, mas queremos que as pessoas sejam iguais aos vídeos e stories. Falem tudo em 10 segundos, senão eu perco o interesse no que ela está falando. Exatamente. É a empatia que falaram lá em cima que falta. Vai, acelera aí que eu quero saber o que é. Vai, vai, vai. Vai, porque o tempo tá correndo e, enfim, eu preciso saber o quanto antes. Então, é o que falou, as pessoas perdem interesse porque querem... E aí, a gente tá na live, tem gente que fica pingando em uma, vai pingando em outra. Galera, fica em uma, foca e pega o conteúdo. Não fica pingando de uma em uma, né? Tenha foco, consistência, disciplina. Relações líquidas. É isso que a gente faz quando a gente não consegue emergir numa informação, se concentrar, se entregar. Você vai criando relações líquidas tanto com o conhecimento, com a informação que a gente está passando, como na sua vida. Então já é um bom momento, enquanto a gente vai falando, vai refletindo
o quanto isso acontece com você, o quanto seus relacionamentos são líquidos, são superficiais, porque eu não me dou o tempo de ouvir o que o outro tem para me falar. Perfeito, Fê. Disse tudo. Então vamos lá, galera. Primeiro passo, na verdade, não é dica, é ter uma atitude protagonista, certo? Essa atitude protagonista é o seguinte: o líder, ele não age, ele não espera para agir, ele age, ele entra em ação, entra em cena. O que acontece? A dívida da omissão, ela é mais cara do que a ação. Perfeito. Se eu tô lá, eu vejo uma situação, eu falo, não quero, vou fingir que eu não vi. Cara, você omitir é muito pior do que você falar não e tomar, ou mesmo tomar a ação, tomar o front. É a ponta da lança, né? Então, teve situações na qual eu tive que ter apoio, e assim, quando você precisa do apoio da liderança, ele fala, não, vamos junto, vamos junto. Não é assim, cara, se tiver problema, me liga. Pô, não é a postura do líder que a gente precisa, né? O que a gente Muito menos precisa é agora, vamos junto. né? Que você. Oi? Muito menos agora, nesse momento. Muito menos agora nesse momento. O que o Paulo comentou aí? Respeitar o foco é o primeiro passo, né? Então, muitas vezes, assim, para de fazer o que você está fazendo e faz porque isso é importante. Tá legal? Tá ciente disso? Fez os combinados? Eu vou assumir como protagonista, porque fala o seguinte, é senso de ownership, né? Senso de dono, falando no português. E é isso, é ter atitude protagonista. É você não esperar o outro fazer, é você chegar, fazer e mostrar resultado. E isso é muito mais do que esperar e entrar em cena e agir. Certo? Um ponto importante. Eu chamo de síndrome do avestruz. Quantos aqui estão com a síndrome do avestruz? Sabe de você enfiar a cabeça no buraco e falar nada está acontecendo? De 0 a 10, o quanto você vivencia essa síndrome do avestruz? O líder é aquele que ele olha e ele entende. Gente, está acontecendo um monte de coisa mesmo. O que é que eu vou fazer? Que é o que o Ti falou. Eu não vou esperar. Gente, alguma coisa eu vou fazer. Isso na sua casa, com a sua família, sempre leva a isso. Não é só, a gente não está falando só dentro da organização. Dentro da sua casa, sua família, de repente, agora está todo mundo desesperado. Será que não é o momento de você tomar atitude e chamar a sua família e falar, gente, vai dar certo? As coisas vão acontecer? Só que todo mundo aqui junto, todo mundo unido? Exato. Isso aí, Fê. Como a gente chama, como a gente engaja também, né? Feito. Porque não adianta a gente colocar a cruz, o peso e falar, sou super-herói e agora eu vou resolver tudo sozinho. Mas é engajar. E isso é uma das coisas que está dentro dos passos também. Show. Ter amor próprio. O que significa? Você ter um caso de amor. E, cara, vocês estão gostando, dá coração pra gente, porque isso chama a live para mais pessoas, certo? Então é ter um caso de amor com a vida. Antes de ter com a sociedade. Significa você se cuidar, ter amor próprio, amar a si mesmo, para depois você falar, bom, agora sim, eu vou cuidar sim das pessoas porque eu me cuidei bem. Thiago, Certo? mas é egoísmo, amor próprio? Hã? É egoísmo esse negócio de amor próprio, Thiago? De forma alguma. É o primeiro passo. Você tem que se amar primeiro para amar qualquer outra pessoa, não é verdade? E quando a Exatamente. Tem gente... um grande mentor meu que ele sempre diz assim: põe coração que a gente adora, por favor, a gente adora. Se estiver gostando, fala aí com a gente. Gente, egoísmo é eu só me importar comigo. E amor próprio é eu me importar comigo. Então, assim, como é que eu consigo? É aquela negócio, a historinha do avião que a gente fala. Máscaras cairão. Primeiro, você ama seu filho. Tiago tem filho, eu não tenho. É a pessoa mais importante da sua vida, certo, Ti? Os dois. Os dois. Só que se você pegar as máscaras e der para eles, o que acontece? Você cai. Então, se você não cuidar de você primeiro, você não vai ter saúde, energia e força para cuidar das pessoas. Então, passos para inteligência emocional: amor próprio. Põe a máscara em você para você ficar forte, para você poder cuidar de quem você ama. Perfeito. Então a gente falou do 1, recapitulando, atitude protagonista. 2, ter amor próprio, que é ligado à questão da máscara do avião. E agora o 3, gerencie seus próprios pensamentos. Galera,
Seguinte, o que é gerenciar os próprios pensamentos antes de gerenciar as pessoas? Você não vai chegar e achar que você vai ser líder de pessoas se você não pensar, ter. Aí a gente fala do tal mindset que é batido, mas é importante, né? Antes um cara que é realista, otimista, mas que ele também esteja preparado para o pior, né? Do que um pessimista que só espera coisa que vai vir ruim. Então, coloque seu pensamento com os pés no chão, mas de algo sempre positivo, olhando para a realidade, não seja um sonhador desvairado, né? Mas que de fato você tenha. E aí, galera, entra numa linha de programação que nós temos, que é programação, leva-se ao quê? O que você programa, como se fosse computador, leva-se a pensamentos. Pensamento, que é pensamento, leva a sentimento que é intrínseco, dentro. Que leva a você fazer o quê? A ter ações, que é você não estar paralisado por algum motivo, ou pela situação que estamos, ter ação, saia, se mexa, não tem inércia, para você chegar num resultado, que é o que? Extrínseco. Extrínseco, fora. Então as pessoas veem você pelo seu resultado. Mas isso tudo vem antes com essa programação, pensamento, sentimento, ação. Certo, Fê? Perfeito. E aí, a minha, para eu fechar, que foi, o Thiago foi brilhante, é só para você pensar do que é que você está se alimentando. Do que você está alimentando a sua mente. O meu corpo, o Thiago faz aí a live sensacional sobre saúde, certo, Ti? Então já recomendo, vamos Tá assistir. passado. E assim, não adianta nada eu comer verdura, legumes, somente coisas saudáveis. Então eu estou alimentando o meu corpo, mas quando eu vou alimentar a minha mente, quais os livros você está lendo? Que programas você está assistindo? Hoje eu liguei a televisão e eu tento ver 30 minutos de jornal por dia, Thiago. Aí eu comecei a ver o jornal e começou a vir tanta notícia ruim, eu simplesmente mudei de canal e comecei a ver um filme de comédia. Do que é que você está alimentando a sua mente? Como é que eu sei se eu estou alimentando bem ou mal? Que sentimentos você está tendo? Como anda aqui? Você está olhando e pensando, gente, isso aqui vai passar, eu vou crescer, eu já estou planejando meus próximos passos, vai ser incrível, tudo bem, eu sei que está complicado, mas eu vou passar por isso? Ou você está triste e apavorado? Isso é uma dica do que você está colocando de alimento na sua mente. Vai lá, Tim. Isso aí. Vamos para o quarto, que é autocuidado e blindagem da emoção. O que significa? Se eu venho um pensamento ruim para você, geralmente a gente tem uma tática que é, você fala, vem um pensamento ruim que você não quer, que você está lutando contra algo, que você fala, cara, comer batata frita, tô numa dieta, não posso comer batata frita, hambúrguer, pizza, qualquer coisa do tipo. Vou dar esse exemplo que a gente falou de saúde. Acontece, Não acontece. acontece? Claro, a gente se permite, né? Aí a gente fala assim, ó, cancela, cancela, lembra de um X vermelho, cancela, fala obrigado pela informação. E segue. Veio de novo, cancela. Obrigado pela informação. Mas essa é uma situação, né? Ou mesmo você sentir raiva, ou mesmo você sentir rancor, e algo que não esteja te fazendo bem. Cancela, obrigado pela informação, e gratidão àquilo que é bom, aquilo que é sua vida, enfim, tudo aquilo que te favorece, não é? A gente hoje, entrei para fazer o podcast lá, Fê, que eu gravei sobre inteligência emocional, Show, parabéns. e poxa, a gente está gravando lá, tá legal. E aí foi assim, galera, como é que estão todos? Ah, estamos aqui respirando, somos gratos por isso. Foi uma das respostas, né? Aí eu falei, tá bom, que ótimo, né? Já é alguma coisa. Então, é blindar, é blindar. Então, veio, cancela, lembra disso, cancela, obrigado pela informação. E aí você protege você e protege essa terra de ninguém. Porque é o quê? É um campo no qual você não tem controle. Imagina que você está num descampado, aí vem. Aí você fala o seguinte, não, peraí, deixa eu me amarrar aqui no meu terreno, que é aqui que eu mando. Isso aqui não pode entrar aqui no meu terreno. Mais ou menos essa metáfora que eu gostaria de usar aqui. E que vai ao encontro do que nós falamos, para quem estava lá no comecinho da nossa live, falando sobre o meu chefe faz isso, o meu chefe diz aquilo, e aí a tua autoestima vai caindo. Ele vai fazendo coisas e você vai se sentindo menor, menos importante. Por quê? Não blindou. Não blindou. Você está deixando a sua emoção na mão de outras pessoas. É fácil falar, difícil fazer?
É um trabalho. É um trabalho. Não existe mágica. Eu sou aqui, eu não sou a rainha e mestre da inteligência emocional. O Thiago também não é. É uma construção. O nosso convite para você tomar uma decisão do líder lá de cima de construir isso. Perfeito. Perfeito. Então, esse foi o quarto, autocuidado e blindagem da emoção. Quem for marcando aí que quiser escrevendo, vai escrevendo para a gente lembrar, galera. Para Certo? ajudar os amiguinhos. Para ajudar quem está aí na live e entrou agora. 5. Reaprendizagem e antifragilidade. Bom, esse é um tema que eu particularmente gosto muito de falar, porque com essa situação que a gente se encontra, veio muito à tona a questão da antifragilidade. Quem usa esse termo é o Nassim Taleb, tem o livro Antifrágil, ele fala do cisne negro, é voltado à economia, mas tem muita relação no seguinte: quando você fala que você é resiliente, e aí eu vou entrar numa aqui que é o seguinte, né? Resiliência e antifragilidade. A resiliência é aquela árvore que ela enverga com o vento, com a tempestade e volta ao seu estado natural, certo? A gente fala muito do bambu, que o bambu enverga, mas não quebra, né? A antifragilidade é o seguinte: essa árvore, ou coqueiro, ou seja o que for, ele enverga, volta e volta com reaprendizagem. Melhor ainda, é você sair de uma situação e falar assim, cara, disso eu aprendi. Se eu tiver de novo a mesma situação, eu vou tirar de letra, eu vou sofrer menos, eu vou ser mais habilidoso em tal situação. Esse é o lance da antifragilidade. Então eu costumo usar isso muito para mim, né? Quando você fala, o antifrágil ele é mais forte do que o resiliente. É como se fosse o titânio em cima da prata, do ferro e alguma coisa do tipo. Certo, Fê? Sensacional. Gente, eu queria que vocês colocassem, baseado nisso tudo que o Thiago falou sobre o antifragilidade, como é que você vai sair desse momento? Qual é o aprendizado? Coloca aqui pra gente. Você sente que você vai sair normal, igual, como tá todo mundo falando, vai voltar ao normal. Então você vai sair normal, passou por isso, ou você vai sair antifragilizado? Você vai tirar disso tudo, desse momento todo, alguma lição. A gente vai para a próxima. A Eliane falou do arroz doce, que é a tentação dela. A gente é a batata frita, da Eliane é o arroz doce. A gente sabe, ele é complicado. Mas assim, Adoro arroz coloca aqui doce. pra gente. Qual é. Você vai ter alguma lição, algum aprendizado disso aqui tudo, ou você vai sair normal? Coloquem aí pra gente. E se tiver o aprendizado, coloca pra gente qual foi o aprendizado, o grande aprendizado disso tudo. De 1 a 3. É legal vocês falarem aí, tá legal? E aí é o seguinte, qual é a história que você quer contar da sua própria história? Perfeito. A nossa história, a gente não tem uma só, que é a vida nossa. A nossa vida é feita de várias fases, de várias sub-histórias, de vários capítulos. E esse vai ser mais um da nossa vida. Esse é o Perfeito. quinto, certo, Fê? Entramos na metade da lista. Então ainda estamos com tempo. O sexto é o diálogo interno. Aquilo que você fala para você mesmo. É aquela sua conversinha com você mesmo quando está no travesseiro, quando você acorda, quando você está dirigindo e está pensando em alguma coisa, quando você está no ônibus, quando você está, enfim, naquele momento que você fala e exercita esse autodiálogo inteligente para desarmar essas armadilhas da mente. Que vai na linha do que eu falei, do cancela e do obrigado pela informação. Quando o outro foi lá e falou que você não prestava, que você não conseguia, que você não era capaz, você falou para mim, eu vou sair mais fortalecida como a Eliana, eu vou sair mais forte, eu sei que eu posso. Quando você erra, você se agride, sabe, você bate em você mesmo. Como você pode errar? Como você pode ser tão burro? Você olha para você e fala, tá bom, eu errei. Acontece. Como é que você tem falado com você mesmo? De 0 a 10, se você fosse dar uma nota para a sua voz interna, que nota que você daria? Isso vai dizer para você se você tá bom ou não. Você tem sido amoroso e cuidadoso com você, como se você fosse uma criança que precisa de amor e vai receber amor para crescer forte, ou você tem sido carrasco de você mesmo? Boa. Pensa sobre isso. Coloca de 0 a 10 aqui, gente. Coloca Vai pra gente, colocando sabe? pra Acho que gente.
é parte nossa abrirmos nossas vulnerabilidades para que a gente possa também ajudar. Isso é importante. Eu abro a minha vulnerabilidade para vocês, né? Então, seguinte, esse diálogo interno, eu vou colocar uma situação minha, que a gente falou esse diálogo interno passou quando eu saí da última empresa. Pelo seguinte, eu falei, cara, e agora? Eu vou voltar a atuar na área ou eu vou fazer algo que meu propósito diz muito mais forte e que as pessoas, e isso é importante, tá? Não seja um auto-feedback, mas que você colha isso perante as pessoas para que eles falem, olha, cara, você faz isso legal, por que que você não tem, por que você não vai... E aí você fala, que bacana, eu acho que eu estou no caminho e é isso que eu vou seguir. Por mais que seja a lei da semeadura, por mais que seja algo que não vai surtir efeito de imediato, mas é uma caminhada, é uma jornada, e eu preciso sentir, eu preciso experimentar isso. Então isso é algo que ainda estou passando, porque faz poucos meses, mas está sendo um caminho de muita descoberta, de muito desafio que eu estou me colocando à prova, né? De participar de coisas que eu nunca tive oportunidade. Então, assim, eu estou escrevendo novos capítulos para minha vida. Se vai durar ou quanto tempo vai isso acontecer, eu estou focado para que aconteça por mais tempo possível, porque a minha missão é ajudar as pessoas, é ser mentor na parte de carreira, é ser mentor na parte de negócios, de liderança, agora com empreendedorismo. E isso está na veia, né, Fê? Está na veia e é muito mais alto e chama muito mais, brilha muito mais, encanta muito mais quando a gente possa ajudar de fato as pessoas a serem melhores, a alavancarem suas carreiras, sendo melhores profissionais, ou mesmo tendo uma transição de carreira, né? É. Ó, deixa eu só dar um. Agora eu vou dar meu testemunho aqui. O que o Nando falou aqui. Parabéns pra galera que tá pondo nota. Sensacional, porque isso mostra que vocês estão refletindo, vocês estão usando a live. Essa não é uma live só pra você assistir, é pra você mudar, é pra você vivenciar. E aí o Nando fala aqui, né? O meu aprendizado após essa fase vem ratificar o que não deixo de repetir. Não desperdice o seu tempo com coisas fúteis. Tudo é tão fugaz. Excelente, como é que tá aproveitando o seu tempo? Aí a gente volta para todas aquelas coisas que a gente colocou. Seu tempo, você está nutrindo a sua mente com coisa boa, esse tempo é tão precioso. Você está gastando o seu tempo com quem você ama, se valorizando, se cuidando ou se jogando para baixo. Tá perfeito. Acho que vem bem na linha do que a gente está falando, que é cuidar de você. Perfeito, perfeito, galera. E aí nós falamos o seguinte, desse diálogo interno que rendeu bastante coisa, né? É uma das coisas que a gente luta sempre, são pensamentos, devaneios e tudo mais. A gente entra no sétimo agora, que é liderar pelo exemplo. E galera, vocês estão de parabéns por ter dado a nota aí, porque sempre a gente consegue melhorar. Parabéns para vocês, parabéns por estar aqui e por estar se desenvolvendo, viu? E a gente está podendo ensinar de alguma maneira, aprender com vocês. O 7 é liderar pelo exemplo. Poxa, a diferença do chefe para o líder, né? Ele expõe ao invés de impor. O chefe, ele impõe. O líder, não. Ele vai junto com você. Então tem uma figura, né, que mostra que o chefe é aquele que está dando chicotada. O líder não, é aquele que está na frente, na ponta de lança, junto com você. Pega na sua mão e vai junto, né? Então, as próprias ideias. É também, hoje, em cima de todo o contexto que a gente tem de agile, de coach, e aí Management 3.0, que é a parte de gestão, é colocar isso numa outro patamar. Né? Agora, ainda mais com esse processo todo de cada um ser o líder de si mesmo dentro da sua casa, fazendo sua autogestão e as entregas, ter esses combinados, é colocar essas próprias ideias, ser democrático, né? Não, não é aquela questão do autocrático, é democrático sim, mas tomando as decisões como necessário. Ó, Thiago, eu tô apaixonada. Essa galera aqui tá sensacional. Cria um cronograma diário, horário para acordar, alimentação, estudo, treino e descanso. Show de bola, Grande, Leandro. Parabéns. grande Leandro. Leandro, pô, conheço ele de longa data, a gente fez academia junto, um profissional sensacional e super disciplinado. Então é isso que a gente está falando, né?
É liderar pelo exemplo. E isso é autoliderança. É você saber o que você vai fazer no dia seguinte, é você cumprir os seus rituais, cumprir com você os seus compromissos que você colocou na sua própria agenda, né? Quando Tá, não, liderar pelo exemplo vai na linha de pessoas na qual você se espelha. perfeito. A Camila falou que quer mudar. E é isso mesmo, Camila. Inteligência emocional é você ter essa consciência de que eu ainda não cheguei, mas eu tô nesse caminho. E eu querer mudar e eu ter essa consciência é sensacional. Entende? Quando eu entendo que, nossa, eu sou perfeito, não há o que mudar, acabou. Enterra porque já foi. Entende? Enquanto você entende que eu preciso mudar, que tem pontos para melhorar, é onde eu consigo a evolução. É onde eu me torno uma pessoa melhor, eu sou melhor com o outro e juntos a gente consegue construir um mundo verdadeiramente melhor. Acredito muito nisso. Sem dúvida. Falou e disse, Fê. Oitavo. Oitavo é o efeito uau. Yes! É o encantamento. Yes! É o brilho nos olhos. E é o que? Entregar mais que o combinado. Ele usa a estratégia, a gente usa a estratégia para surpreender o outro. Então, vamos supor aqui que você tenha um relacionamento e aí você faz aquela mega surpresa para o seu esposo, namorado, namorada, etc. Chega com um presente e fala e surpreende. Então, isso é você entregar mais que o combinado, ou mesmo para o seu cliente, né? Ou dentro de um trabalho que você fala, poxa, cara, você ficou de entregar isso, mas entregou mais. Então, é causar o encantamento. As pessoas vão lembrar muito mais do que você fez adicional do que estava by the book. Elas vão lembrar muito mais do que você fez elas se sentirem do que o que você falou para elas. Então, como é que você está fazendo as pessoas ao seu redor se sentirem? Vamos falar de liderança? Vamos falar de inteligência emocional? Como eu consigo transformar o dia de alguém? Da sua esposa, do seu filho, do seu funcionário. Do funcionário pode, Ti? Do colaborador? Claro, pode, ótimo. Como você Deve. consegue transformar o dia do seu colaborador? Você já parou para pensar? Bom, eu nem vou atravessar porque o que eu vou falar agora já vai estar no próximo. Mas já é um passo a passo do efeitual. Vai lá. O 9 eu vou deixar para você, é o poder do elogio verdadeiro. Manda bala. Exatamente. Que para mim anda junto com o alvo. Eu não posso, eu odeio, e essa é a palavra mesmo, quando as pessoas elas querem agradar. Então, assim, não queira agradar, seja verdadeiro. Se você pode melhorar, se as pessoas precisam de feedbacks verdadeiros, mas não grosseiros. Então, assim, poxa, Fernanda, eu acho que você pode melhorar nisso, nisso e nisso, porque eu vejo que você tem essa capacidade, que você faz isso muito bem. Então, por isso eu confio em você. Entende? Então, o poder de um elogio verdadeiro. Qual foi a última vez que você elogiou alguém de verdade? Coloca aí pra gente, quem foi a última pessoa que você elogiou? E de repente, falar, eu também quero receber um elogio. Qual foi a última vez que você se elogiou? Que você olhou e falou, nossa, eu tô de parabéns, eu sou bom mesmo. É feio fazer isso, Ti? Não, de forma alguma. Isso vai na linha do primeiro que a gente falou, que é ter atitude protagonista, mas é muito mais o segundo, que é ter amor próprio. Então, se eu tenho que entregar algo, ou que eu tenha que fazer alguma rotina, como eu falei na live lá de quarta-feira, que é rotina de entrada e saída, eu tenho meus rituais. Então, por que que o nadador faz isso aqui, ó? Ele bate no peito, ele ativa a fisiologia. Cara, experimenta você que tá na live agora. Vai, vou chamar. Isso aqui a gente não colocou no script, Fê, mas ó, Vamos lá, bate vamos. aqui, Tô top. bate aqui, bate e bate com os dois assim, ó. Como é que você vai se sentir? Cara, não tem pessoa que vai ficar. Ah, não, cara, você se sente muito mais engajado. Por que que o gorila faz isso aqui? Porque ele é o rei da selva, e na hora que ele faz isso daqui, ninguém bate de frente. Então nós, né, que seja lá qual a religião que a gente acredita, se veio ou não, né, mas é uma situação que mexe com a sua fisiologia. Então, esse é o ponto aqui. Trabalhe isso, tenha suas rotinas de entrada e saída, que é um ponto também, que não é querer agradar, mas é para você ter a sua autoconfiança em dia. Ah, e a fisiologia tem uma parte interessante também. Lembra que a gente falou de pensamento que gera um sentimento, que gera um comportamento, gera uma crença que gera um comportamento? Você sabia que o contrário também é verdadeiro? Então você pode fazer o que o Thiago falou?
De repente, meu pensamento tá ruim, não sei o quê. Só que aí eu vou mudar a minha fisiologia, eu vou fazer, eu vou bater, eu vou começar a pular corda. Faz um movimento. A gente fala muito da postura do super-homem, da Mulher Maravilha. Por quê? Porque isso vai É, liberar dentro do teu organismo. Faz aí, exatamente essa posição. Se você ficar nela 1 minuto, de 1 a 2 minutos, mas 1 minuto que você ficar antes de entrar numa reunião. Teve uma pessoa que falou, né, que tinha uma é, questão da reunião. Então, ó, peito para fora, se sentindo poderoso, o teu organismo, ele começa a liberar hormônios e a tua mente vai começar a acreditar mais em você. Então, pensamentos que geram sentimentos, mas eu também consigo e que eu tenho uma postura frente à vida e eu tenho um comportamento, mas eu também posso fazer o contrário. Experimenta e fala pra gente como é que foi pra você. Experimenta, dá o feedback, pode ser até depois, mas se fizer agora, melhor ainda. maravilha. Olha, a gente tem 5 minutinhos, Fê, e assim, ó, colocando aqui, ó, para ir pra gente pro 10º, Show. o Paulo, que é meu primo, falou se aceitar, autoaceitação. A Camila falou, ó, já recebi elogio na minha gerente, a Mariana, que eu subi meu cargo da minha empresa Jundiaí Shopping, na Lely Blank. Parabéns. Quando você elogia uma pessoa, depois de uns dias a pessoa declina, o que fazer? Fabiano colocou, vamos ver se a gente consegue te responder. E o Leandro faz 15 minutos que ele elogiou alguém, elogiou uma amiga que postou um treino que ela não conseguia fazer, elogiou e parabenizou. Olha que beleza, certo? Então, pessoal, a gente espera elogio, mas é importante que a gente elogie o outro quando merecido, obviamente. Quando necessário criticar, faça com muito carinho, certo? E aí, Fabiano, se ela decai, você tem que entender por que ela decai, se ela tem algum outro motivo e se ela necessita, né? Que são aí, a gente pode falar de outra live, que é as 5 linguagens do amor, para poder colocar essa questão de quando ela decai, certo? O 10º, Fê, qual que é o 10º? Deixa eu dar uma coladinha aqui, ó. Vai lá, analista. É acreditar no outro. É acreditar no potencial do ser humano. E é saber fazer aquilo que a gente está falando agora de elogiar. Elogie em público, critique no particular. Entenda que você, no lugar dessa pessoa, você não deveria estar criticando, como o Fabiano colocou, de gritar, de falar alto, etc. Esse é o papel do chefe, que é o chefe imbecil, né? Não tem outra palavra. É o cara que ele não sabe liderar, ou talvez ele estava passando por uma situação de estresse, acho mais difícil. Mas é você se colocar no lugar do outro, elogiar, dar valor a essa pessoa e acreditar nela, dar a chance necessária. Show de bola. Pra gente fechar isso, senão a gente vai muito longe e eu não quero que a live caia. Se a pessoa decaiu e eu elogiei ela, você vai sentar com ela e ser tão sincero quanto você foi no elogio. Oi, eu te elogiei por isso, isso e isso, e eu percebi que agora mudou. O que que aconteceu? Como é que eu consigo te ajudar? Seja o coach dessa pessoa. Faça ela refletir o que que houve e como ela traz ela para trazer solução para você. A gente espera muito que alguém dê. Então, no nosso 10º um grande líder forma outros líderes. Então, essa é a hora de você trazer ele para a consciência e para resolver junto com você. Você não tem que ficar dando solução para ele. Galera, coloquem aí, a gente adorou a participação de vocês, foi muito interativo, de verdade, eu já fiz várias lives, e a galera realmente participou bastante, Galera escreveu linda, bastante, maravilhosa! lindos, demais, coração, manda aí, a live vai ficar gravada, dá muito coração que a gente gosta, e assim, a live vai ficar gravada 24 horas, eu tenho que baixar para o celular para passar para o YouTube. Então, assim, vou fazer isso para vocês. Gratidão enorme. Pessoal, a gente trabalha, como a gente falou no começo da live, com carreira e negócio. Nós não somos, como que fala, Fê? Nós somos parceiros, a gente não é concorrente de forma alguma, que a gente está aqui para ajudar. Então, para vocês, galera, é um conteúdo que a gente entregou de coração, nos preparamos para isso. E a gente espera que vocês aproveitem e que façam uso disso daí para frente. Gratidão a todos. Cuidem de vocês, sucesso. E depois fala pra gente, sucesso para vocês, cuidem da vida de vocês, falem pra gente como a gente contribuiu para a vida de vocês. Manda o direct, manda a mensagem no WhatsApp, a gente tem os grupos do WhatsApp.
nos chamem lá no Instagram. Eu vou soltar uma publicação ainda hoje sobre o tema. Vai lá, curte, marca alguém e E fique com Deus. apliquem Até a conhecimento. próxima semana.